Agora na unidade 2, pelo menos nessa seção 2.1, vamos falar sobre o balanço de energia. Terminamos a unidade 1 falando sobre o balanço de massa. A outra grandeza importantíssima que tem balanço é a de energia. Nós vamos ver a que equação chega esse balanço de energia, fazendo suposições, sempre muito críticos em relação a elas, as simplificações que podemos fazer, sempre justificando, né? E vou desenvolver algumas equações com vocês a partir do princípio do balanço de energia, da conservação de energia. Tudo que entra de energia tem que sair. Mesma coisa que falamos para massa. Depois, na unidade 3, vamos revisitar o balanço de energia quando falarmos sobre calor, aumento de temperatura, que não nos interessa aqui, mas o princípio é o mesmo. Lá a gente vai chegar a outras equações partindo do mesmo princípio, dependendo do que é interessante para nós. E na unidade 4, termodinâmica, vamos ver de novo o balanço de energia. Afinal, a lei da conservação de energia é a primeira lei da termodinâmica. Então ela é um princípio importantíssimo que rege aí muitos fenômenos, na verdade participa de todos os fenômenos que conhecemos, não nucleares. E estudar esse balanço de energia é importante para, por exemplo, dimensionar, projetar máquinas hidráulicas, por exemplo, bomba ou turbina. Diferentemente do balanço de massa, a gente estava preocupado, né, no balanço de massa era com a massa total, quantidade total de massa. Isso é importante para dimensionar tubulações, se eu pego uma tubulação maior ou não, equipamento, um secador, se eu preciso de um secador maior ou não, dependendo de quanta massa está passando lá. Um reator. No balanço de energia não existe o total de energia, até porque energia é um número que a gente atribui para o sistema, é aleatório. Você pode falar que o sistema tem 50 joules de energia, eu posso falar que tem menos ou mais, e ninguém está errado porque isso é bem arbitrário. Mas o que nos interessa é a variação de energia total, variação da energia do sistema. Isso aqui é interessante. Um exemplo de que não há energia absoluta é a potencial gravitacional. Vocês devem lembrar de física que para eu associar um número a essa energia potencial gravitacional, eu preciso de uma superfície de referência, né, de uma altura de referência. Eu falo, ó, aqui é zero. Para cima eu vou ter mais energia, para baixo eu vou ter menos. Eu tenho que dar um zero. Aí sim eu consigo associar um número. Ou senão a gente se preocupa somente com a variação da energia potencial gravitacional, que depende só da altura e, claro, da gravidade local também. Então, com esse estudo do balanço de energia, a gente consegue determinar a potência, o rendimento de uma máquina hidráulica, bomba ou turbina, também a perda de carga durante por um escoamento, por uma instalação hidráulica. Para a mecânica dos fluidos, que é o nosso objeto aqui também na unidade 2, interessam 3 tipos de energia: a cinética, a potencial, em especial a gravitacional, é a única que a gente vai usar aqui, e uma energia de pressão. A cinética tem a ver com o movimento macroscópico do sistema, não interessa o movimento das partículas, que estão sempre se movendo, supondo que a temperatura não seja do zero absoluto. Elas têm movimento translacional, rotacional, vibracional, mas isso aí não importa, isso só contribui para a energia térmica do sistema, que não é de nosso interesse. Aqui não tem energia térmica, por enquanto. Vamos ver isso na unidade 3 somente. Então a cinética está relacionada ao movimento macroscópico, se eu consigo ver o movimento ou não. Ela depende da massa, da partícula, do objeto, do corpo, e de sua velocidade. Quanto maior a massa, maior a energia cinética. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, e essa dependência inclusive é quadrática com a velocidade. Então você dobrar a velocidade de um objeto tem muito mais impacto na energia cinética do que dobrar a massa. Dobrar a massa só dobra a energia cinética.
Dobrar a velocidade quadriplica a energia cinética, porque é 2 ao quadrado. Essa é a definição de energia cinética. A energia potencial, de maneira geral, tem a ver com o sistema, como está o sistema em relação a algum campo, seja ele gravitacional, elétrico ou magnético. Também existe a energia potencial elástica, né, que você puxa um elástico, no momento ali o sistema está parado, mas se você soltar ele vai gerar energia cinética. Então existe uma energia potencial para virar movimento, que é quando você para de fazer força sobre o elástico, ele volta e faz movimento. Isso tudo é energia potencial. Tem potencial para realizar trabalho, na verdade. Mas aqui pra gente só interessa a potencial gravitacional, EP, que é definida em relação a uma altura de referência. E essa altura a gente vai dizer que tem uma altura zero e energia zero também. E daí o meu objeto, a energia potencial dele vai depender da gravidade, da massa dele, também é importante, e da altura. Então quanto mais mássico for meu objeto, maior a energia potencial dele. Quanto maior for a altura desse objeto, também ele tem mais energia potencial. Se ele estiver num campo gravitacional mais forte, ele vai ter mais energia potencial, ele vai cair mais rápido, por exemplo. Então a energia potencial depende disso tudo. Está aqui a superfície de referência. Geralmente nos interessa mais a variação da energia potencial, não quanto mede aquela energia, que é um número arbitrário, como eu falei para vocês. O que mais importa mesmo é a variação. Quanto eu ganho, quanto eu perco de energia potencial. Lembrando, a gente fala em perder, ganhar energia potencial. Isso existe. Isso significa que a energia potencial está sendo transformada em outro tipo de energia. O que não podemos falar é perder a energia total do sistema, ou ganhar. Isso aqui no nosso escopo não tem como. Somente em fenômenos nucleares. Mas a gente pode falar em perder a energia potencial é porque ela se transformou em alguma coisa, geralmente energia cinética. Quando um objeto está caindo, tem uma constante troca de energia potencial para energia cinética. Então ele perde altura, ou seja, perde energia potencial, para ganhar velocidade, ganhar energia cinética. A energia de pressão é o último tipo com que a gente trabalha aqui. Ela tem a ver com esse seguinte fato: uma massa que entra no sistema, então imagina um escoamento num tubo, uma partícula quer entrar, ela está ali na fronteira para entrar no tubo. Para ela entrar, como nós estudamos aqui que o fluido é um meio contínuo e sendo ele incompressível, geralmente é o que a gente trabalha, e supondo também que não tem acúmulo no sistema, a gente volta para aquela questão do balanço de massa. Se entrou alguma coisa, vai ter que sair para dar espaço para o que está entrando. Uma massa que entra, basicamente, ela está empurrando as outras. E por uma cadeia, já que é um meio contínuo, eu posso imaginar que a partícula que está entrando está empurrando a outra que está saindo lá na outra ponta. Então ela está fazendo uma força sobre essa outra partícula para poder entrar. Isso, fazer força, dá ideia de trabalho, de energia. Então essa é a energia de pressão. Como se fosse um pistão, a partícula que entra está empurrando uma outra para sair. E essa partícula que está saindo está realizando trabalho sobre a vizinhança, está tirando energia do sistema. Então basicamente assim, uma massa que entra no sistema, além de modificar a massa do sistema, se por exemplo houver um acúmulo, ou de trocar uma massa pela outra que está saindo, ela também troca energia. Ela traz energia consigo, não traz só massa. E aqui está a massa que está saindo do sistema, está levando energia embora também. Essa é o que a gente chama de energia de pressão. E a gente calcula como se fosse um trabalho. O trabalho, vamos relembrar aqui, o trabalho W. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Vou colocar aqui em forma de equação. Força vezes deslocamento. FD. Então eu posso imaginar o trabalho como a força que a partícula faz para o deslocamento que ela tem, ou que ela desloca na outra partícula. Mas eu posso olhar isso aqui de uma outra maneira, de maneira um pouco mais fácil de medir, porque eu não sei que força uma partícula faz na outra. Então a gente pode ver isso aqui da seguinte maneira: copia,
eu posso fazer algo que não vai mudar essa equação. Se eu multiplicar pela área da seção transversal e dividir pela área da seção transversal, isso não muda nada, porque isso aqui vale 1, já que o que eu tenho em cima e embaixo é a mesma coisa, isso aqui vale 1, então eu multiplicar por 1, vocês sabem que não muda nada. Vou reorganizar isso aqui. Esse A de baixo eu vou passar pra cá, joguei ele pra lá, e esse A de cima vai ficar aqui junto com o D. F sobre A vezes D vezes A. F sobre A a gente conhece como pressão. A força sobre a área é a pressão no sistema, a pressão com que está entrando a partícula. E D vezes A é uma distância vezes a área. Fizemos isso lá na vazão mássica. Nessa distânciazinha vezes a área da seção transversal é justamente o volume. Por exemplo, eu tenho aqui metro quadrado vezes metro, isso dá metro cúbico, que é o volume. Então aqui eu consegui expressar o trabalho, ou essa energia, em formas que eu posso medir mais facilmente. A pressão, nós vimos maneiras de medir isso, e o volume. Então o volume eu posso encontrar, por exemplo, com a vazão, calculando quanto sai em 1 segundo, em 1 minuto, e com isso eu consigo descobrir o volume. Aqui estão as equações que já vimos. Então a cinética, que depende da massa e da velocidade, a potencial gravitacional, que depende da altura, da massa, e a energia de pressão, que nós transformamos simplesmente o trabalho é energia em trânsito, mas a gente pode associar isso a uma energia fixa, não em trânsito, que é a energia de pressão. Ela é igual ao trabalho efetuado. Então se uma partícula, ao entrar no sistema, ela faz um trabalho sobre o sistema e fornece isso aqui de energia, a energia do sistema aumenta isso aqui, P vezes V. Então essa é a nossa energia de pressão. Podemos dizer então que a energia mecânica total do sistema é a soma dessas três contribuições, que nós vimos que para mecânica dos fluidos só nos interessam essas três. Então a mecânica total é a cinética mais potencial mais a de pressão, e eu vou substituir cada uma por sua expressão. A cinética vale isso, a gravitacional vale isso, e a de pressão vale isso. Aqui nós temos uma expressão que fornece a energia mecânica total de um sistema. Essa equação que encontramos é só da energia mecânica. Ela não envolve outros tipos de energia, como eu falei, a térmica, por exemplo, que tem a ver com calor, com o movimento microscópico. Mas muitos problemas da mecânica dos fluidos dependem somente da energia mecânica. Seja em o transporte do fluido em tubulação, ou no uso de uma bomba. Se eu puder desprezar o atrito, só me interessa com aquela equação eu consigo calcular ou resolver o problema. Nós vamos trabalhar um pouco com aquela equação para chegar a uma forma mais aplicável, que é mais utilizada, que é a equação de Bernoulli. Nada mais é do que o balanço de energia que nós estamos fazendo, balanço de energia mecânica, mas com algumas outras simplificações. Depois a gente vai resumir essas simplificações para mostrar que essa equação não é uma lei universal, mas ela é a base para outros projetos mais complexos da vida real. Então a primeira modificação que vamos fazer é dividir tudo pela massa, porque, de novo, como eu venho falando, eu não sei, não me interessa a massa do fluido totalmente, porque eu gostaria de ter uma equação que independe do tamanho do sistema, que a massa depende muito do tamanho. Se eu considero o tanque em cheio ou só metade dele, então eu queria uma equação mais universal para isso. Então o primeiro passo vai ser dividir tudo pela massa. Então nós temos aqui energia mecânica, vou dividir pela massa aqui, e todas essas parcelas também. Essa aqui já tem a massa, então eu posso cortar. Mesma coisa vale para essa. Essa aqui não tem a massa, então eu posso vir aqui dividir V sobre M. Essa é a primeira simplificação.
Esse V sobre M, essa razão, né, volume por massa, a gente conhece bem o que é massa por volume, que é a densidade. Volume por massa é justamente o inverso da densidade. Então eu posso trocar isso aqui pelo inverso da densidade. 1 sobre ρ. E o ρ está aqui. Agora sim, com a densidade a gente já está acostumado a trabalhar, né? Posso inclusive colocar essa pressão aqui em cima para ter uma fração só. Isso aqui já é algo mais simplificado, eu não tenho mais a massa do fluido. Claro, ela aparece aqui, mas do jeito que a gente vai aplicar, essa massa aqui também não vai nos atrapalhar. Agora considera um fluido escoando, por exemplo, aqui nessa figura. Eu tenho um fluido aqui que está fazendo um escoamento, por exemplo, daqui para cá, algo desse tipo. Nós podemos considerar dois pontos, por exemplo, geralmente um aqui, ponto 1, por exemplo, e aqui na saída, um ponto 2. Então nós temos realmente uma entrada e uma saída. Ou você pode escolher outros pontos, aqui e aqui. É totalmente arbitrário. Nós vamos ver o que acontece com a energia nesses pontos. Então podemos escrever uma equação, aplicar essa equação a que chegamos no ponto 1. Então a energia mecânica no ponto 1, por exemplo aqui, sobre a massa, é igual a velocidade ao quadrado no ponto 1 dividido por 2, mais a gravidade vezes a altura desse ponto 1. Se considerarmos aqui uma altura zero, altura de referência, ponto 1 tem a altura h, mais a pressão no ponto 1 dividido pela densidade. Mesma coisa para o 2, é a mesma equação. O balanço de energia, ou a lei da conservação de energia, na verdade, nos fala que a energia mecânica aqui e aqui é igual. A energia se conserva, supondo que não tem nada virando energia mecânica e que a energia mecânica não está virando nada. Por exemplo, calor, energia térmica, que é uma das considerações que nós fazemos. Se a energia mecânica se conserva, ela não pode se desfazer do nada, a energia mecânica aqui é igual aqui. Então eu posso igualar aquelas duas equações, tal que nós temos uma equação aplicada ao ponto 1 e a mesma aplicada ao ponto 2, resultando nessa equação aqui. Isso aqui nada mais é que o balanço de energia. A cinética mais a potencial mais a de pressão no ponto 1 é igual a cinética mais a potencial mais a de pressão no ponto 2. E essa é a equação de Bernoulli, que ela pode ser descrita assim, ou ainda uma outra forma de apresentar é multiplicar tudo pela densidade. Se eu multiplico os dois lados da equação pelo mesmo fator, a igualdade permanece verdadeira. Então a gente pode multiplicar todos os termos por ρ. Então aqui vem ρ, aqui também vem ρ. Esse ρ que está aqui embaixo é cancelado, fica só P1. E aqui a mesma coisa. Aqui eu multiplico por ρ, aqui por ρ, e esse ρ aqui de baixo some. Então nós temos a equação descrita de uma outra maneira. Vamos colocar numa linha só. Aí. Essa aqui também é a equação de Bernoulli, só modificada em termos... Aqui ela ficou um pouquinho mais comprida porque o ρ apareceu mais, mas o bom é que aqui eu tenho só a pressão direto, posso jogar ali. E geralmente a gente vai ver que é interessante escolhermos dois pontos com a mesma pressão, por exemplo, dois pontos abertos ao ambiente, tal que aqui a pressão atmosférica, aqui também, elas se anulam. A pressão não contribui, por exemplo, para a velocidade do fluido. Então eu posso simplesmente cortar isso com isso se eles forem iguais. Então, como mencionado, a equação de Bernoulli ela possui muitas simplificações, aqui tem uma lista delas, e o que torna o uso dela, a aplicação, bem limitado. Então dificilmente a aplicação somente da equação de Bernoulli vai trazer resultados condizentes com a realidade, mas ela é a base para o estudo mais avançado, mais detalhado da realidade. Tudo que a gente vê aqui são modelos, é o que a gente tenta, né, modelar a natureza a nosso favor, para conseguir fazer previsões sem realmente precisar fazer o experimento ou o fenômeno.
E geralmente, né, dependendo do fenômeno, dependendo das simplificações que fazemos, os resultados são bem diferentes dos reais. O que se prevê é diferente da realidade. Mas a partir dessa equação de Bernoulli a gente pode, colocando outras, tirando algumas simplificações, colocando algo mais detalhado ali, uma complexidade maior. É o que vamos fazer depois em outra sessão, ao estudarmos, por exemplo, a potência de uma bomba. Vamos adicionar ali um termo. As simplificações aqui incluem regime permanente, que basicamente é o que diz que eu posso usar o balanço de energia, dizendo que não há acúmulo. Tudo que entrou de energia saiu, foi o que nós dissemos. Essa é a simplificação, a hipótese que nos permite dizer isso. O fluido é ideal, então não existe atrito. Se não existe atrito, não tem energia mecânica sendo transformada em energia térmica. Eu não estou perdendo velocidade para virar calor, que eu não quero. Eu quero velocidade. O fluido é incompressível, então a densidade é uma só. Por isso que nós não colocamos aqui ρ1 e ρ2. Esse ρ é o mesmo que esse ρ aqui, no ponto 1 e 2. Isso simplifica bastante a matemática. Não tem trabalho de eixo. Então aqui por enquanto não existem máquinas hidráulicas, bombas ou turbinas para fornecer mais energia. Depois a gente vai ver como uma bomba pode fornecer energia ao sistema e como uma turbina pode tirar energia do sistema. Desacelerar um fluido, por exemplo. Não há trocas de calor com a vizinhança. Então essa parte, a energia térmica do sistema ficou constante, não trocou nem com a vizinhança, nem houve geração de energia térmica através do atrito. E não tem mudança de fase também. Essa aqui é mais tranquila de considerar. Então vamos resolver um exercício aplicando essa equação. Por um duto de seção circular escoa água. Em um ponto localizado a 10 metros acima do solo, a pressão é 250 kPa e a velocidade é 5 metros por segundo. Num ponto no nível do solo, a velocidade aumenta para 20. Determine a pressão ali naquele ponto. É só isso que o exercício informa. Daqui a gente, supondo que podemos usar a equação de Bernoulli, que é para a gente treinar a aplicação dela, eu não preciso de mais nada. Além, né, do constante da gravidade, aceleração da gravidade, que a gente sabe, e da característica da densidade da água, que nós sabemos que é 1000 kg por metro cúbico. Não interessa a forma do tubo, a posição em que ele está. Se é vertical, horizontal, né, ele está em nível diferente, mas se são mais tubos, tem um tubo horizontal, depois liga com vertical que desce, e depois horizontal de novo, ou se ele é oblíquo, inclinado, não interessa pra gente. Essa é a beleza da equação de Bernoulli. Do jeito que ele está, seja assim, por exemplo, totalmente vertical, se eu souber a velocidade aqui embaixo e essa diferença de altura e a velocidade aqui em cima, tendo a pressão em um dos pontos, eu descubro a pressão no outro. Ou, eu não sei a velocidade aqui de baixo, eu quero saber. Então basta você ter essas duas pressões, essa altura e a velocidade aqui em cima. Você consegue descobrir uma das variáveis, uma das incógnitas. Seja uma velocidade, seja uma pressão, ou até a altura. Eu sei que aqui a velocidade é 10 e a pressão é 250. Aqui eu sei que a velocidade vai para 30 e a pressão é 200. Que altura é essa? Conseguimos descobrir também. Então depende, só usando o Bernoulli, depende do que você tem e do que você quer. O importante é ter apenas um grau de liberdade, ou seja, ter apenas uma incógnita para descobrir. E é isso que nós temos. Vamos retirar as informações dali. Eu chamei de ponto 1 o ponto inferior, nível do solo, que eu dei a altura de 0. É totalmente arbitrário. Se quiser dar uma altura negativa para ele, pode dar também. O importante é que a diferença de altura seja 10 metros. Ele fala aqui. Um é 10 metros, outro é nível do solo. Então, o ponto 2 que eu chamei, que é o mais acima, está 10 metros acima do ponto 1. A pressão em 2 nós temos 250 mil pascal, ou 250 kPa, já passei tudo para o SI.
A velocidade nos dois pontos nós temos, embaixo ele é maior, 20 metros por segundo. A aceleração da gravidade e a densidade. Basta aplicar isso na equação de Bernoulli. Tá aqui, eu vou copiar aqui embaixo e a gente vai substituir. Então o ρ vale 1000, tudo que é ρ coloca 1000. 1000 aqui, aqui também. A aceleração da gravidade 9,8. 9,8. Z1 é 0, então aqui vai ficar 0. E Z2 é 10. A pressão em 1 é o que queremos, então deixa como está. Em 2 é 250 mil. E faltam as velocidades. Nós temos a velocidade 1 ao quadrado, que é 20, então vai ficar aqui 20 ao quadrado. E a 2 é 5, então 5 ao quadrado. Vejam que nós temos tudo, exceto P1. Vamos copiar aqui e trabalhar com isso. Esse termo todo anula, porque é vezes 0. Então aqui já foi. 20 ao quadrado, 400. 5 ao quadrado, 25. 400 dividido por 2, podemos anular isso aqui, vai ficar 200. 1000 dividido por 2, podemos simplificar para 500. Então anula o 1000 com o meio. Está ficando mais curto. Podemos fazer essa multiplicação. 200 vezes 1000 é 200 mil. Mais P1. Ó, já voltou a ficar numa linha só. Está mais interessante. 10 vezes 1000, 10 mil. Vezes 9,8. 10 mil vezes 9,8 dá 98 mil. Por fim, 500 vezes 25. Podemos passar esses dois zeros para o 25. 5 vezes 2.500 dá 12.500. Aí. Pronto, quase. Agora é só passar o 200 mil para cá. Esse 200 mil passa, opa, negativo. P1 é igual a isso. Então nós temos 250 mil menos 200 mil, mais 98, mais 12.500. E isso dá 160.500 Pascal, ou 160,5 kPa. Achamos a pressão lá. Então, para um sistema sair daqui com velocidade de 5 metros por segundo, descer 10 metros e chegar aqui com 20 metros por segundo, sendo a pressão aqui do jeito que ela é, a pressão embaixo precisa ser de 160,5 kPa. Se fosse uma pressão diferente, mudaria a velocidade aqui também. Se a pressão aqui em cima fosse diferente, mudaria a velocidade. Então está tudo amarrado, a velocidade com a altura com as pressões. É isso que nos diz Bernoulli. Então, sendo válida essa equação, a gente desconsidera, né, considera todas aquelas simplificações, nós podemos encontrar a pressão em um ponto, ou a velocidade em um ponto, se eu tiver as pressões dos dois pontos, ou até a variação de altura, se eu não souber. Dá para achar isso aí. Um outro exercício bastante associado a Bernoulli é um desse tipo, em que eu já tinha mostrado esse diagrama anteriormente, que nós temos um tanque com uma seção grande aqui, uma área de seção grande, depois sofre uma contração e nós temos um fluido saindo a determinada velocidade. Queremos descobrir que velocidade é essa. Vai depender das pressões, como Bernoulli nos fala, da pressão aqui e daqui, da velocidade aqui e da diferença de altura. Também da aceleração da gravidade e da densidade do líquido, que geralmente é água, que a gente vai aplicar. Nós podemos escolher os dois pontos em qualquer lugar. Aí eu quero a velocidade aqui, na saída. Então é interessante eu escolher um ponto aqui. Esse vai ser meu ponto 2, bem onde está saindo o fluido. O ponto 1, vocês vão ver que vai ser muito interessante eu
dizer aqui, qualquer lugar da superfície, por exemplo aqui. Porque aqui eu sei muito bem qual é a pressão, se ele está aberto à atmosfera, assim como esse aqui está aberto. Claro, se eu tiver a altura daqui para cá, essa altura aqui, eu também descubro a pressão aqui, pelo teorema de Esteban, que a gente viu. Mas é bem comum então nós selecionarmos os pontos nessas regiões. Vamos aplicar a Bernoulli, então, nisso aí. Tenho aqui a figura, e aqui a equação de Bernoulli. Vou copiar. E vamos lá, agora esse aqui eu não tenho valores, eu tenho só o conceito. Nós vamos chegar a uma fórmula para velocidade. Vamos ver do que vai depender, de que forma vai ser essa fórmula. Vamos lá, a densidade, seja ela de água ou não, vou deixar assim. Velocidade 1, então 1 é esse ponto aqui. Aqui vem a primeira hipótese. Esse tanque é de grandes dimensões. Está até escrito aqui, ó, grandes dimensões. Se ele fosse fino, por exemplo, que nem essa largura aqui, a velocidade de queda da água seria perceptível, daria para ver muito bem, ela cairia rapidamente. Quanto mais fino for essa área, mais rápida vai ser a queda. Quanto mais largo for isso aqui, menos perceptível vai ser a queda. O volume que vai descer é o mesmo, se isso aqui não mudar. O volume que está descendo aqui é igual. Mas veja, o volume é igual, o volume depende da área e da distância que ele desce. Quanto maior a área para o mesmo volume que vai descer, menor é o quanto desce. A velocidade desse ponto é justamente quanto ele desce por tempo, né? Se desceu 1 metro em 1 minuto é uma velocidade. Se desceu 1 metro em 1 segundo, opa, é uma velocidade muito maior. Então, eu dependo dessa distância que ele vai descer. Quanto maior for essa área, menos eu vou conseguir perceber dessa distância, ela vai ser cada vez menor. Então a gente considera essa velocidade aqui desprezível. Não é que ela é nula, existe velocidade ali, ele está descendo. Mas perto desses outros termos aqui, ela é pequena. Inclusive ela é ao quadrado ainda. Se ela é pequena, ao quadrado fica menor ainda. Por exemplo, uma velocidade 0,01 ao quadrado aumenta a quantidade de zero. Então ela fica mais imperceptível ainda, esse termo aqui. Então eu posso simplesmente ignorar esse termo. Eu aproximo ele a zero, ele não é zero, mas já é uma aproximação. Né? E Bernoulli é recheado de simplificações. Então isso facilita bastante a parte matemática quando nós considerarmos isso. Quanto maior for essa área, menos erro eu terei ao fazer essa simplificação de que essa velocidade é nula, ela é próxima de zero. Ok, eliminamos um termo. Outro termo que dá para eliminar é esse Z2, a altura aqui em 2. Chama ela de zero, como a altura é relativa. Se eu chamar Z2 de zero, isso aqui cancela. E se Z2 vale zero, Z1, que é a altura de 1, vale H. Porque esse ponto aqui, essa altura, é essa altura que eu chamei de zero mais H. 0 mais H é simplesmente H. Então eu vou trocar esse Z1 por H. A última consideração que nós temos aqui da equação são as pressões. Por que foi interessante eu escolher dois pontos, né, um ponto aqui e outro aqui? Porque os dois estão abertos para a atmosfera. Se eles estão abertos para a atmosfera, os dois estão na mesma pressão, numa pressão atmosférica. Seja ela qual for, pode ser de 1 atm, não interessa. O importante é que elas são iguais. Se elas são iguais, eu estou somando aqui pressão atmosférica desse lado e desse lado, é como se eu não estivesse somando nada dos dois lados. Elas se anulam, se cancelam. Dá pra gente interpretar da seguinte maneira. A pressão atmosférica aqui está querendo empurrar o fluido, é uma pressão, está empurrando o fluido para cá. Só que é a mesma força que está sendo feita aqui, para empurrar para lá. Então, essa pressão não está influenciando a velocidade, porque ela está fazendo a mesma coisa aqui. Ela se anula com ela mesma. Agora, se eu tivesse uma pressão muito maior desse lado aqui, eu teria mais dificuldade de escoar esse fluido, a pressão atmosférica aqui maior. Ele estaria empurrando com mais força o fluido para cá do que a pressão estaria empurrando para baixo. Mas como as duas pressões são iguais, elas se anulam. Nenhuma contribui para a velocidade mais do que a outra. Então dá pra gente desconsiderar. Então nós ficamos com essa equação muito mais simples. E dá para simplificar mais ainda. Veja, agora eu só tenho um termo aqui
desse lado e um termo aqui. Eu tenho ρ nos dois termos, eles também se anulam. É como se eu dividisse toda a equação por ρ. Desse lado vai cancelar esse ρ, desse lado também. Tá bem mais amigável agora. Nós queremos encontrar o 2. Quanto vale o 2? Então eu vou reescrever essa equação aqui. Queremos isolar o 2. Veja, para isolar o 2 tem duas coisas atrapalhando. Esse 2 aqui de baixo, vou passar multiplicando. Vai pra cá. Cancelou. Agora falta esse quadrado. E a gente isola quadrado extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu extrair a raiz quadrada desse lado aqui, o quadrado vai sumir. Vai sobrar o 2. E eu tenho só que extrair a raiz quadrada desse lado aqui. Pronto. Achamos uma expressão que, ó, não usamos números, além dos números da fórmula, né, esse 2 aqui. Não usamos dados, somente conceitos. Que a pressão aqui é igual aqui, que a velocidade aqui é desprezível perante os outros termos. Não é que ela é zero, mas ela é desprezível. Eu posso anular. Quando ela se soma com esses outros termos aqui, ela não faz diferença. É como se isso tudo aqui fosse 0,1, isso aqui fosse 20, isso aqui fosse 50. 0,1 com 20, com 50, não muda muita coisa. Então a gente pode desconsiderar isso aqui. Basicamente são essas simplificações, além de todas aquelas associadas já à equação de Bernoulli, claro. Fluido ideal, fluido incompressível, não tem troca térmica com o ambiente, não tem mudança de fase, não tem nenhuma bomba aqui no meio do caminho, nem turbina. Isso tudo a gente tem que considerar. Chegamos a essa equação simples, que é a velocidade de saída, porque eu vou chamar só de U, posso chamar só de U. A velocidade de saída, aqui é U, é raiz quadrada de 2gh. Essa equação, quem se lembra lá de física, também é estudada não só em fluidos, mas em sólidos. Essa é a equação da velocidade de uma queda livre. Se você larga uma pedra de uma altura h, não jogando para baixo, só soltar. Solta ela com velocidade inicial nula. Depois de uma altura h, quando ela atingir o chão, ela vai ter essa velocidade aqui, que vai ser calculada por 2gh, raiz quadrada disso. É a mesma coisa. Então é como se eu pudesse imaginar o seguinte: a molécula de água que está saindo aqui, ou a massa de água que está saindo aqui, é como se ela caísse daqui e saísse com a mesma energia. Dá pra gente interpretar dessa maneira. Porque se uma molécula está caindo dessa altura, ela vai ter a mesma energia quando ela chegar nessa altura aqui. Não importa a distância horizontal. Aqui ou aqui ou aqui, ela tem a mesma energia. Porque a potencial olha só para a altura, né, não para a distância horizontal. Então, em teoria, eu largar uma pedra de altura h, ou eu medir a velocidade aqui de um fluido que tem altura máxima h, é a mesma coisa. A velocidade atingida, na teoria, é a mesma coisa, supondo válidas todas as simplificações. Mas mesmo no caso do sólido, nós temos que supor, por exemplo, que o vento não está influenciando em nada, a resistência do ar, né, não influencia em nada. Também temos várias simplificações. Tudo que é modelo na física é simplificação. Não tem como a gente representar a realidade perfeitamente. Ela é muito complexa para nós. Mas a partir dessas equações simples a gente vai podendo dificultar, tornar mais realista o que implica mais complexo, mais detalhado. Por fim, vamos ver mais um exercício. É um reservatório de grandes dimensões, para a gente poder usar aquela equação. É drenado por uma tubulação com 10 cm de diâmetro. Considerando o vale da equação de Bernoulli, calcule a vazão no dreno quando a altura de líquido é 2 metros. Então vamos ver o que quer dizer isso tudo aí. Podemos imaginar isso aqui. Ele não falou qual é a geometria do problema, mas não nos interessa isso. Para Bernoulli não importa. O importante é a altura, as pressões e as velocidades. A altura ele nos forneceu, 2 metros. Então, o primeiro passo é a gente achar essa velocidade, supondo que eu possa usar Bernoulli. Então vou copiar aqui. 2gh. A aceleração da gravidade, 9,8. A altura, em metros, ele forneceu 2. Isso aqui
a gente vai poder multiplicar, vai ficar 4 vezes 9,8 e calculando isso aí vai dar 6,26 metros por segundo a velocidade de saída. Vejam, eu supus que eu pude usar essa equação, o que implica que está aberto para a atmosfera, aqui e aqui, e que a velocidade inicial aqui, a velocidade é nula, é aproximadamente zero, né? Porque o tanque aqui é de grandes dimensões. Então vai sair com essa velocidade, que depende somente da altura. Se quiser uma velocidade maior, pode colocar uma altura maior. Beleza, mas ele quer a vazão. E a gente volta lá para aquela equação que mistura a vazão com a área e a velocidade. Se ele quer a vazão, nós sabemos que a vazão é igual a velocidade média, eu vou usar aqui, vezes a área. Velocidade nós temos, achamos agora, 6,26. A área ele falou o diâmetro, 10 centímetros de diâmetro. O que é a área de um tubo circular de 10 centímetros de diâmetro? A área vai depender do diâmetro ao quadrado, dividido por 4, vezes a constante π. Essa aqui nada mais é que a equação πr ao quadrado, só que usando o diâmetro, porque para não ter que transformar, né, o diâmetro em raio. Vamos substituir aqui os valores. O diâmetro é 10 centímetros, mas vamos cuidar para usar SI. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Usando todos esses dados aí, a gente chega a 0,05, que é a resposta, em metro cúbico por segundo. Já que usamos tudo em SI, nós queremos a vazão. Podemos passar isso para litro, é só multiplicar por 1000. 0,05 metros cúbicos por segundo dá 50 litros por segundo. Essa é a vazão do tubo. Se eu tiver uma altura de 2 metros que ele forneceu. Então quer dizer que se eu tiver aqui um sistema que tem 2 metros de altura somente, eu vou ter com certeza 50 litros por segundo saindo? Provavelmente não, porque como eu falei, a equação de Bernoulli é algo bem simplificado, né? Não envolve, por exemplo, que você vai ter ali de atrito na tubulação, acessórios que você vai colocar. Implica que a velocidade lá no topo do tanque é zero e nunca é zero, é só uma aproximação, né? Diz que não tem troca de calor com o ambiente, o que não é verdade, sempre tem. Então você sempre vai ter um pouco de energia saindo do sistema ou entrando, o que vai modificar a velocidade. Então isso aqui é só para a gente começar a ter uma ideia de como calcular isso, o que significa o balanço de energia, né? Só para retomar aqui Bernoulli, esse monte de termo aqui nada mais é que uma energia mecânica, cinética aqui, gravitacional aqui e de pressão aqui. Mesma coisa, se eu somar isso tudo para o ponto 1, a conservação da energia mecânica me garante que vai dar a mesma coisa que se eu somar para o ponto 2. Isso é conservação de energia lá de Lavoisier, que já dizia. Princípio bem básico, muito usado por nós. Inclusive eu comentei que vamos rever esse princípio na unidade 3 e 4. Ele é o que rege aí todos os fenômenos, né, com que nós trabalhamos. Ele e o balanço de massa. A física tem que respeitar isso, a natureza respeita isso. E nós só estamos aprendendo a modelar um pouquinho isso aí, os casos mais simples, é claro. Então é isso, por hoje a gente não terminou essa sessão aqui, próxima aula a gente finaliza e continuamos com a unidade 2. Qualquer dúvida me manda um e-mail lá, que é o fernandobegnini@croton, e eu estou à disposição. Valeu pessoal, até a próxima.